Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre as palavras escritas com C e com Q, tá bom? Na nossa aula de ortografia. Essa é uma aula referente às páginas 37 e 38 da apostila de português, tá bom? Aqui eu deixei algumas palavras para a gente poder ler juntos, né? Vocês leiam aí assistindo o vídeo, vocês podem ler junto comigo e ir escutando aí o som de cada uma dessas letras, a forma como elas são escritas, tá bom? As vogais que acompanham cada uma dessas letras, tá? Então, eu deixei aqui algumas palavras: caqui, queijo, quarteto, celeiro, canja. Vamos pensar no som de cada uma dessas palavras, tá bom? Pessoal, as palavras que nós conhecemos com a letra C e com a letra Q, elas muitas vezes apresentam o mesmo som quando nós vamos escrever ou quando nós vamos ler, né? Mas aí só um detalhe que a gente não pode esquecer é que a letra Q, ela sempre vem acompanhada da letrinha U, tá bom? E que mesmo que às vezes a gente leia palavras que têm o som da letra K, no português nós não vamos encontrar palavras com a letra K, tá bom? Sabendo que essas palavras são encontradas em outros países. Agora, no Brasil, nós não temos no nosso vocabulário alguma palavra, as palavras com a letra K, tá? Eu vou contar uma historinha para vocês sobre a letrinha Q e por que que ela tem que sempre ter ao lado aí a letra U, tá bom? Prestem atenção aqui na minha história. A letra Q era muito tímida e por causa disso começou a se esconder das outras letras do alfabeto. Toda vez que aparecia uma palavra que tinha o som da letra Q, ela fugia e ninguém podia escrever aquela palavra. Então a letra U foi conversar com a letra Q para saber por que ela estava se escondendo. A letra Q disse: Eu sou muito tímida e fico com muito medo de formar uma palavra. A letra U então falou: Me dê a sua mão, eu vou te ajudar a perder esse medo. Fique tranquila, eu estarei lá com você quando precisar. Então, quando chamaram a letra Q para formar uma palavra, a letra U deu a mão para ela e foram juntas escrever a palavra queijo. Tá? Essa história é bem bonitinha, eu achei ela muito fofa para contar para vocês, para a gente sempre lembrar dessa historinha na hora que for escrever uma palavra com a letra Q, tá? Então, ela sempre vem acompanhada aí da letrinha U, tá bom, gente? Para a gente não se esquecer mais e sempre lembrar dessa historinha fofa, tá? As palavras com Q sempre estão acompanhadas da letra U, como a gente falou no outro slide. E depois da letra U, a gente também encontra outra vogal. Eu deixei aqui algumas palavras para a gente conseguir ler juntos e perceber o som dessas palavras. Então, quarentena, quarteto, queijo, quinteto. Pense em algumas outras palavras com a letra Q e faça uma lista no seu caderno. Depois você leia essas palavras e compare os sons de cada uma delas, tá bom? Então, no caderninho de português, façam uma lista aí com as palavras que vocês já conhecem, que são escritas com Q, e leiam essas palavras, vejam se são escritas, se vocês conseguiram escrever da forma correta, se falta aí alguma letrinha para acompanhar, tá bom? Quando a letra C, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre a letra C, tá bom? Quando ela se junta com as vogais A, O ou U, ela vai ter um som específico. Então, carro, curva, carona, coroa. Então, sempre a letra co. Ela tem sempre esse som. Agora, quando a gente encontra palavras que a letra C ela vem acompanhada do E ou do I, a gente percebe que ela tem esse som de s. E às vezes a gente confunde a escrita dessas palavras com a letrinha S, porque elas têm o mesmo som, né? Mas aqui nós vamos conhecer algumas palavras que aparentam ter o mesmo som, mas a gente tem que ter atenção na hora de escrever, tá bom? Porque elas
se parecem, mas a gente precisa entender a forma correta de escrevê-las, tá? Essas palavrinhas são cegonha, cigarra, cigano, cerca. Então, a gente sempre vai ouvir esse sonzinho no começo, tá? E a palavra e a palavra ser acompanhada de a, o ou u, ela tem um outro som, é o som de k, k. Então é um som mais ele lembra muito o som, sabe aquela frutinha seca, a noz? Quando a gente quebra essa frutinha, ela faz esse sonzinho de k, de quebrando. Então, é esse sonzinho que a gente vai encontrar nessas palavras, tá bom? Vocês podem até fazer um teste aí na casa de vocês e pedir para a mamãe quebrar uma noz, e aí vocês vão escutar esse som. E esse é o som da letrinha C, quando ela acompanha o A, o U ou o O, tá bom? Então, a gente tem que perceber essas diferenças, tá? E tentar internalizar, entender essas diferenças, tá bom? As palavras com C que acompanham o A, o O e o U, elas têm um som específico. As palavras que têm o E, que têm o C acompanhado de E e I, elas já têm outro som, tá? Faça uma lista no caderno de vocês com essas palavras. Eu comecei colocando algumas aqui, eu coloquei coelho, curva, coentro, mas aí faça uma lista colocando outras palavras que vocês já conheçam, tá bom? E leiam essas palavras, vejam se elas têm o mesmo som, tá bom? Então a gente aprendeu as palavras com que, u, né? Então, quarteto, queijo, elas têm um outro som, né, das palavras com C. Então, vão fazendo essa comparação. Escrevam primeiro as palavras que vocês conhecem com QU. Depois, vocês façam uma lista com as palavras com C, tá bom? E aí, vão lendo essas palavras e comparando os sons de cada uma delas, tá? Gente, nas páginas 37 e 38 da apostila de português, o que vocês vão ter que fazer aí? Na página 37 tem uma tabelinha que vocês vão precisar preencher ou com a letra C ou com as letras QU, tá bom? Então, preencham essa tabela e depois de preencher, releiam para ver se elas têm aquele mesmo som que a gente conversou no início do vídeo, tá? Tem uma tabelinha embaixo também que vocês precisam continuar preenchendo com palavras com C, com palavras e com QU, tá bom? E vocês precisam completar aí essa tabela, tá? Na página 38, vocês vão continuar preenchendo essas palavras, tá? Ou com C ou com QU, percebendo as diferenças entre elas, o som, leiam em voz alta, tá bom? Depois de preencher, releiam essas palavras, tá? Tem algumas regrinhas no uso dessas palavras, eu vou deixar para vocês aqui no último slide para vocês lerem, tá bom? Algumas palavras que têm algumas regras no uso da letra Q e da letra C, tá legal? Eu deixei aqui um trava-língua para a gente fazer uma brincadeira aí no final de tudo, né? No final depois de completar os exercícios, depois de fazer a lista no caderno. E aí a gente faz essa brincadeira, quem consegue fazer essa leitura bem rápida, tá bom? De palavras com C, tá bom? Então, o que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá quer? Cacá quer caqui. Então, é bem bacana, é bem engraçado, aí vocês podem ler rápido, tá? Para ficar mais bacana ainda. E tem que tentar conseguir chegar o mais próximo aí do som dessas palavras, tá bom, gente? Então, depois, na próxima aula, nós vamos corrigir essas páginas juntos, tá? Rever essa questão da ortografia dessas letras, tá bom? Que é muito importante vocês já começarem a identificar o uso dessas letras, tá? De forma correta, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau!